aulas presenciais sempre me fazem a pergunta: como é que fica a questão do novo nascimento, uma vez que o novo nascimento já é um processo de restauração, por que a cura interior, como é que ela se situa em relação ao novo nascimento? E uma outra questão que vem junto com essa é a questão da salvação. Como é que fica a salvação em Cristo, uma vez que a pessoa agora ela confessou Jesus Cristo como seu Senhor, agora ela passou, né, ter a sua redenção, seu perdão de Deus e com certeza a sua vida eterna. Como é que fica em relação à cura interior? Não seria possível ou possível? E se a cura interior tem alguma relação com a salvação? Para resolver essa questão, eu já começo aqui dizendo o seguinte: a cura interior, ela não é do terreno da moral teológica, certo? Por quê? Porque a moral teológica, ela se veste da teoria, ela se veste de uma compreensão teológica acerca daquilo que Deus espera dos homens, certo? Então, ou seja, isto aqui é errado, isto aqui é certo, isto aqui é pecado, isto aqui não é. Então a moral teológica ela se preocupa nesse sentido, em relação à conduta e à moral divina traduzida na vida daqueles que acreditam nele e na sua palavra. Então isso é uma questão moral. A cura interior ela não entra nesse terreno, por quê? Porque a cura interior, eu diria até que ela faz parte de uma teologia existencial. Então, qual a diferença entre a moral e a existencial? A diferença está na visão de homem que nós temos, nessa antropologia, nessa cosmovisão diferente, né? Nós não vemos o homem fragmentado, corpo, alma e espírito, ou então corpo e alma espiritual. Então, isso não é mérito do trabalho da cura interior. A cura interior, ela está no terreno da teologia existencial, porque está relacionado com as tuas vivências, com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós temos até consciência, ou seja, o bem que eu quero, como disse o apóstolo Paulo, eu não faço, mas o mal que eu abomino, o mal que eu detesto, isso eu faço, certo? Então, na verdade, é existencial por quê? Porque é uma confrontação daquelas demandas que ainda estão dentro de mim, no interior, abaixo do meu eu consciente, e que tem de alguma maneira impedido o meu crescimento espiritual. Quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando de processo. E o crescimento espiritual não é uma invenção de qualquer pensador. Foi o próprio Jesus, quando ele falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Jesus está nos ensinando aqui uma máxima, certo? Qual seria essa máxima? Ele faz um tipo de comparação. Assim como nós crescemos, né, e reproduzimos os modelos dos nossos pais biológicos, nós também, a partir de Cristo, nós passamos a reproduzir não mais esse modelo aprendido, mas o modelo que está na palavra de Deus, certo? Nós vamos lá no livro de João, quando ele fala sobre isso, né, ele diz assim: vos necessário é nascer de novo. Olha só, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui ele está dizendo que o novo nascimento ele é uma necessidade. O novo nascimento ocorre, entendeu? Tanto quanto ocorre o nascimento biológico. Se no nascimento biológico nós precisamos de bons nutrientes para nós crescermos, espiritualmente não seria diferente. Depois, Jesus vai dizer para Nicodemos, ele não entendeu, e aí Jesus amplia um pouco mais. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Para todos nós que já temos uma certa familiaridade com a Bíblia, nós sabemos que água aqui se refere à palavra de Deus e o Espírito aqui se refere ao Espírito Santo. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a reproduzir um novo modelo, o modelo da palavra de Deus,
certo? O modelo da palavra de Deus. Eu vou justificar esse texto usando um outro que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A Bíblia diz assim: fostes regenerados não de uma semente corruptível, ou seja, a semente dos nossos pais biológicos, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Certo? Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que esse novo nascimento, ele está relacionado ao nosso crescimento espiritual, tanto quanto Jesus mostrou ali para Nicodemos, que necessário era nascer de novo da palavra, e desde que nós tenhamos essa abertura, o Espírito Santo se encarrega de trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas dentro de nós, certo? Mas o nosso modelo, a partir daqui, é um modelo segundo a palavra de Deus e não mais segundo o modelo do que nós aprendemos no curso da nossa história de vida, certo? Então, veja bem, os próprios textos que falam sobre o novo nascimento, que fala sobre essa nova estrutura, o apóstolo Paulo também vai dizer, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, ele vai mostrar também que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, se desconstruiu o modelo que nós estávamos reproduzindo até o momento em que nós aceitamos a Jesus, certo? E é isso mesmo que ocorre. Então, esses textos nos dão, de alguma maneira, um embasamento para nós mostrarmos, para nós falarmos sobre a cura interior. Uma vez que você está falando de processo, de crescimento, você está falando de processo. No curso do processo, existem várias intervenções. Nós sofremos várias intervenções, certo? Na nossa própria existência. Nós sofremos essas intervenções, certo? Então, veja bem, é um processo que ocorre com muitas emboscadas, com situações muito complicadas. E aqui, a cura interior, ela vem sob o propósito de cura, de facilitar esse novo nascimento, de processar esse novo nascimento, para que nós não mais reproduzamos aquilo que nós aprendemos, mas aquilo que nós vamos começar a aprender a partir do conhecimento da palavra de Deus. No próximo vídeo eu quero estar falando para vocês sobre a questão quem é que precisa da cura interior. Mas antes nós estamos aqui hoje, a nossa finalidade é dar de alguma maneira uma justificativa, uma teorização para a cura interior. Eu me sinto melhor justificando aquilo que eu creio a ter que estar falando algo onde eu não teria nenhum embasamento, certo? Então, veja bem como um outro texto que eu quero estar reforçando aqui. É um que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3. A Bíblia diz o seguinte no verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos. Aí ele vai dizer o quê? Fornicação, impureza, paixão, desejos maus, avareza, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Assim também andastes vós quando vivíeis entre eles. Quando nós estávamos lá entre essa sociedade paganizada, então nós reproduzíamos de tudo isso. Aí depois ele completa, ele usa uma conjunção. Todo mundo sabe qual é a função de uma conjunção. A conjunção ela reúne um raciocínio ao outro, um anterior. E aqui existe uma conjunção adversativa. E diz assim, mas agora abandonai tudo isto. Então, ou seja, não é só
abandonar a paixão, a fornicação, a impureza, os desejos maus, a avareza. Não só abandonar isso, mas existem outras coisas que precisam ser abandonadas e que nós não abandonamos. Então, ou seja, parece que existe aqui um padrão que a gente ainda mantém, um padrão que a gente ainda nutre nas nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, assim também, né, tal, andávamos nós quando estávamos entre eles, mas agora, ele reforça, abandonai tudo isto. E o que? Ira, exaltação, vaidade, né? Maldade, blasfêmia, conversa indecente, não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Então observem aqui que há ele divide aqui aqueles pecados mais evidentes, mais pontuais, daqueles pecados não tão evidentes, mas que estão presentes, certo? E veja bem, nessa nossa teoria de cura interior, né, é interessante fazer uma observação, certo? Muito daquilo que para os psicanalistas ou para o psicólogo são desvios de caráter, muitos desses desvios, eles são vistos como pecado segundo a moral teológica, segundo o que está na Bíblia, certo? Por isso que a nossa compreensão, ela é mais existencial, ela é um olhar existencial, porque é claro e é óbvio que nós não vamos aqui comungar com o pecado, mas nós ampliamos o nosso trabalho no sentido de conhecer melhor esse sujeito que aqui está se apresentando, que não é um sujeito fragmentado, ele não é um sujeito só moralmente, ele tem que responder por uma moral, mas ele é um sujeito que está com todas as suas vivências, com todos os seus traumas, com todas as suas dificuldades. Então, é aí que nós queremos nos concentrar. Quando nós olhamos o sujeito a partir da sua totalidade, a concepção também muda, certo? E eu diria que um dos maiores problemas, que tem um lado bom e um lado ruim, é essa divisão, né? Essa especificidade das coisas, né? Então essas divisões, elas são boas, mas elas são às vezes ruins. Por quê? Porque você afasta a visão do todo, certo? Então era como que nós, enquanto pastores, lidamos com as coisas espirituais, o psicólogo lida com as coisas emocionais e o médico lida com as coisas biológicas. Essa tricotomização, vamos dizer assim, essa divisão, ela não é de todo saudável, porque o espiritual está relacionado com o psicológico. Eu até diria, na minha teoria sobre cura interior, que a estrutura espiritual, a nossa personalidade espiritual, a nossa personalidade de pertencimento ao Criador, ela é a base para toda a estrutura da construção da personalidade humana. Portanto, se a base espiritual ela não for refeita ou construída, todo o edifício da nossa personalidade vai sofrer os baques da vida, e alguns se levantam, outros caem, outros se prostram e outros ficam ali mesmo fixados e parados nos traumas e nas intervenções humanas. Portanto, queridos, nós estamos aqui com o tempo ainda. Eu queria então estar trazendo essas reflexões. Os textos que eu citei, de João, capítulo 3, versículo 5, o de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, o do 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, certo? Todos eles apontam para a cura interior. Por quê? Nós estamos falando de processo, e a cura interior não é uma novidade. Ela é uma ferramenta
que nós disponibilizamos, que Deus nos deu para nós facilitarmos esse crescimento, esse processo, Então, todos nós, uns mais, outros menos, precisam dessa ferramenta para lidar com esses conflitos que, como o nome já diz, estão no interior, estão abaixo do consciente, não estão no consciente. Por isso, a questão que se faz, a pergunta que se faz é: eu não sei porque eu estou sentindo isso, eu não sei porque eu estou agindo assim, eu não sei. Por quê? E não sabe mesmo, porque esse material todo que está levando você a agir dessa maneira ou sentir, as tuas vivências dessa maneira, está no interior, e aí a cura interior ela vem, com certeza o Espírito Santo, ele vai, através desse trabalho, entrar nesse lugar escuro, nessa caixa preta, para desconstruir tudo aquilo que tem causado um mal-estar na sua vida. Então, depois nós vamos continuar na nossa teoria, eu vou estar falando de quem precisa da cura interior, mas nós vamos trazer mais coisas ainda para estar justificando a cura interior, ter uma teoria, fazer aqui um tipo de aporte, para depois nós entrarmos e falarmos das técnicas, certo? E vou aproveitar e falar também dos transtornos psicológicos. É muito importante nós termos conhecimento deles, porque nós precisamos discernir aquilo que é um transtorno psicológico daquilo que não é, daquilo que é um padrão de pecado que a pessoa carrega, e leva com ela e estragando a vida dela e a vida de muitas pessoas. Então eu vejo que dentro dessa cura interior, desse nosso trabalho de cura interior, é interessante nós falarmos também dos transtornos psicológicos que servem de impedimento para que haja realmente esse crescimento saudável. Lembrando que crescimento espiritual, comparado ao crescimento biológico, assim como no biológico nós precisamos de bons nutrientes, no espiritual nós precisamos de bons nutrientes da palavra de Deus, e é em cima da palavra que nós nos pautamos. Muito obrigado por vocês terem me assistido. Que Deus abençoe a todos. Eu espero ter agregado naquilo que eu agreguei. Que Deus seja louvado. No que eu subtraí, que vocês me perdoem. Muito obrigado.